A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Chegamos hoje na lição de número 2, aqui do segundo trimestre da CPAD em 2020. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, segundo vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E o tema da aula de hoje, o chamado de um líder. Eu espero que Deus em Cristo fale poderosamente com você. E é claro que você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui, tá bom? Aproveita também, deixa o likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus. Aproveita também, pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp de todo mundo que você conhecer. Lembrando a você que a gente está comentando nesse segundo trimestre as lições de adultos, jovens, juvenis, adolescentes vencedores, tá? Discipulado também. Tem muito material no nosso canal. Procura aí nas playlists, você vai perceber material para treinamento professor, material para professor da escola bíblica, tá tudo disponível gratuitamente para você, tá bom? É muito importante você iniciar a aula de hoje pelo texto bíblico da lição. Observa que a tua lição hoje tem aí 3 objetivos e tem também 3 pontos. Então vamos que vamos. Vamos para o primeiro ponto da nossa aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O chamado de um líder. Esse é o tema da aula de hoje, aqui da classe dos jovens. Você vai perceber que a nossa lição ela vai trabalhar exatamente essa ideia voltada para Josué. E o primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre esse argumento, um novo tempo, um novo momento para Israel. Um novo momento agora a partir da liderança de Josué. Vamos analisar isso em 3 subtópicos, tá bom? O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento. Moisés morreu. É importante você observar o texto bíblico de Josué, capítulo 1, versículo 2. Josué agora ele está enfrentando um grande desafio. Josué agora está enfrentando um grande desafio e a gente precisa ter isso em mente. Não era fácil liderar, não seria fácil liderar a população de Israel, a população que estava peregrinando pelo deserto e agora conduzir essa nova geração para a conquista de Canaã. Você percebe que o povo que Josué está liderando é o povo que nasceu no caminho, no deserto. É uma nova geração. Um pequeno detalhe que a gente precisa entender. Essa nova geração não é a mesma geração que saiu com Moisés lá do Egito. É o povo que nasceu no caminho, no percurso. Então esse povo que nasceu no percurso não viu o Mar Vermelho se abrir. Esse povo que nasceu no percurso não viu grandes milagres de Moisés, porém ouviu falar desses milagres. Outro detalhe, outro desafio aqui para Josué. Moisés, que é o grande líder, o exemplo para aquelas gerações, morreu. E agora Josué está assumindo o seu lugar. Não pense que assumir o lugar de um grande líder é fácil. Então Josué está assumindo esse lugar com temores, com medo, mas é interessante que o próprio Deus agora fala diretamente com ele. Fala que o tempo da caminhada no deserto agora acabou. E o tempo que ele estabelece agora para o povo de Israel é um novo tempo. Ao invés de ser um tempo de peregrinação no deserto, é um tempo agora de conquista, e conquista de Canaã. E um grande desafio, sem a cobertura de Moisés. Josué agora leva sobre si, sobre os seus ombros, o peso da liderança. E entendendo esse contexto aqui no primeiro subtópico, esse contexto de luto de Moisés, desafio que Josué está enfrentando, vamos agora para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Assuma a liderança. Leia Josué, capítulo 1, versículo 2. Deus diz para Josué, levanta-te. É ordem de Deus. Deus chama Josué e chama ele para assumir o local de liderança. Deus tem chamado pessoas para esse local de liderança. Deus estabeleceu esse plano perfeito para Josué. E você percebe que em todo o percurso da vida de Josué, Josué se comportou como um verdadeiro servo de Moisés. Ele está presente, por exemplo, quando Moisés subiu no cume do Sinai para receber as tábuas. Ele está lá pertinho de Moisés. Ele está com Moisés em todos os desafios. Ele é um verdadeiro servo. Só que agora Deus estabelece algo diferente, um novo tempo para a vida de Josué. Ele retira Josué da posição de servo e coloca Josué agora na posição de liderança. E é ordem de Deus, Josué
tomar esse lugar de liderança, se levantar e exercer o projeto que Deus tinha para ele. Deus também faz isso com a gente. Deus nos levanta do local de onde nós estamos, Deus faz o que Ele deseja e nos coloca para um novo projeto, para um novo plano, para um novo tempo, como ele está fazendo com Josué. Na Bíblia hebraica, você precisa entender que a Bíblia hebraica tem uma divisão diferente da nossa. A Bíblia hebraica está dividida em Pentateuco, ou seja, lei, dividida também em profetas e está dividida em escritos. Lá só são 3 divisões. Na nossa Bíblia nós temos 5. Pentateuco, históricos, nós temos também poéticos, nós temos também os profetas maiores e menores. Lá na hebraica é trabalhado da seguinte maneira: a lei é igualmente o Pentateuco que nós possuímos, só que a ordem bíblica agora lá é um pouco diferente. Josué, em vez de ser colocado como livro histórico, ele é colocado como profeta, e ele é visto como um profeta de Deus, e é por isso que a gente percebe isso. É alguém que agora está sendo levantado por Deus para exercer esse trabalho, esse tempo de conquista, esse tempo novo como ordem de Deus. O terceiro subtópico fala sobre ter iniciativa. Deus diz para Josué: tenha iniciativa. Observe, Josué capítulo 1, versículo 2. A ordem de Deus é: tenha iniciativa. Passe o Jordão. Aquela geração, como eu disse a você, não é a mesma geração que teve a experiência de ver o Mar Vermelho se abrir. Aquela geração precisava ter uma experiência. E que experiência é essa que Deus dá? Deus dá a experiência de abrir para aquela geração exatamente o Rio Jordão. Aquela geração precisava conhecer os milagres, não de ouvir falar, mas de ter a experiência. E aqui a gente precisa entender algo que dá até para aplicar em sala de aula. A nossa geração é a nova geração. A nossa geração ouviu falar dos avivamentos passados, dos milagres que Deus estabeleceu para a geração passada, daquele tempo em que o povo vinha para a igreja, dobrava os joelhos, trazia o lenço, eram batizados em cultos de oração pelo Espírito Santo, aqueles milagres maravilhosos que ouvimos falar. Agora a nossa nova geração não viveu aquilo, só ouviu falar. Porém, o mesmo Deus que estava com a geração antiga, com a geração de Moisés, é o mesmo Deus que está com a geração agora de Josué. E estando com a geração de Josué, você percebe na palavra de Deus que Deus agora dá milagres, realiza milagres para aquela nova geração. Eu espero que Deus continue realizando milagres para a nossa geração, para que a nossa geração entenda que o mesmo Deus que estava com a antiga também está com a nossa, para a glória de Deus. Vamos avançar um pouco mais. Presente para o teu aluno, pense um ponto importante, e vamos então agora para o segundo ponto da nossa lição, analisando essa chamada de Josué, essa chamada específica aqui, eles para a conquista. Esse segundo ponto, você percebe o próprio Deus trazendo uma orientação para Josué para conquistar a terra prometida, esse território que Deus prometeu para Israel. Nesse segundo ponto, a gente vai analisar aí 3 subtópicos para entender todo o contexto dessa narrativa. Tá? Não despreze ninguém. Leia novamente Josué capítulo 1, versículo 2. Você vai perceber que Deus fala com Josué que Josué e todo esse povo passariam o Jordão. Aqui você percebe que Deus está aconselhando Josué para não desprezar ninguém. Todo mundo tem valor na obra de Deus. Todo mundo faz parte desse plano perfeito. Cada israelita, desde o idoso até o mais jovem, fazia parte do plano de Deus. E Deus orienta Josué agora a pegar a todos para passar o Jordão, não desprezar ninguém. Aqui tem até uma aplicação para a gente poder trazer para os nossos alunos em sala de aula. Nós não podemos desprezar os irmãos mais idosos da nossa igreja, porque aquela geração tem muita coisa para nos ensinar. E a gente precisa também ajudar os mais jovens a crescer em Cristo. E aqui a gente precisa de um pequeno detalhe. A gente precisa entender que tudo está no controle de Deus, tudo está no plano de Deus, faz parte do projeto de Deus. Deus não é surpreendido por ninguém. Leia o Salmo 139, versículo 1 ao 4, você vai perceber que Deus tem todo o controle na sua mão. Nada foge da sua presença. Você percebe que Deus surpreende Moisés para o seu chamado, para a sua escolha, em uma sarça ardente no deserto. E agora, com o próprio Josué, Deus está aconselhando Josué: não despreze ninguém. Leve todo o povo, para que esse povo tenha
tenha parte na promessa. E aqui a gente percebe Deus aconselhando Josué a não desprezar ninguém. Até as pessoas imperfeitas faziam parte do plano de Deus. Relembre, por exemplo, para o teu aluno, como Deus estabeleceu a chamada de Moisés. Moisés era imperfeito, gente. Moisés era conhecido como um assassino, estava se escondendo no deserto. Mas Deus foi lá, chamou ele diante da sarça, mandou ele colocar a mão no coração. Quando ele retirou, estava cheia de lepra. Isso aqui é uma revelação até mesmo de quem ele era, um homem imperfeito, mas Deus foi lá, mandou colocar de volta e ele literalmente foi restabelecido e entendeu a importância do chamado. Na obra de Deus, todos fazem parte do plano de Deus. É por isso que Deus aconselha Josué não desprezar ninguém. Vamos avançar agora para o segundo subtópico aqui do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça de Moisés. Esse segundo subtópico está baseado aí no versículo 3 do capítulo 1. O próprio Deus faz questão de dizer para Josué, assim como eu fui com Moisés. Isso aqui dá uma ideia de mostrar para Josué que ele era o mesmo Deus da geração passada. Também serei contigo. Você percebe Deus aconselhando também Josué a compreender a lei de Moisés, aquele trabalho que Moisés teve em escrever a palavra de Deus. No capítulo 1, versículo 5, você percebe Deus orientando Josué, dizendo que assim como ele foi com Moisés, seria com Josué. Deus também orienta Josué a ler a lei de Moisés, a ler aquilo que Moisés ensinou a partir da palavra de Deus. Um pequeno detalhe, a gente precisa respeitar a antiga geração, conhecer as doutrinas, a palavra de Deus, entender exatamente que esses irmãos que deram a sua vida pelo pentecostalismo, deram a sua vida para construir a igreja, foram perseguidos, também tiveram experiências com Deus. E a nova geração também precisa respeitar isso e aprender que o mesmo Deus que trabalhou no passado é o Deus que está trabalhando com a nova geração também. Ou seja, Deus não joga fora o legado de Moisés. Deus não joga fora a chamada de Moisés, a chamada da geração antiga. Mas Deus também usa a nova geração, mostrando para a nova geração que ela precisa de princípios, precisa de base, precisa de palavra de Deus para poder crescer e avançar. O terceiro subtópico aqui do ponto número 2 trata sobre o seguinte argumento: viva, pregue e medite nas Escrituras. Esse é o terceiro subtópico. Você percebe que faz parte da chamada de Josué a importância de estudar a palavra de Deus, de se dedicar à leitura. E, gente, a gente precisa entender, a nossa geração precisa conhecer o verdadeiro avivamento a partir das Escrituras. O avivamento não é estabelecido por movimentos, por balançar. O avivamento é estabelecido pelo poder da Escritura, pelo poder do Espírito Santo na palavra de Deus. Observe, por favor, Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8. Nós vamos ver aqui 3 princípios estabelecidos por Deus. Primeiro, seja fiel em cumprir a lei mosaica. Ou seja, Deus estava orientando para Josué, seja fiel em cumprir a palavra que Moisés escreveu, a palavra de Deus. Segundo princípio, fale a respeito da lei, fale a respeito das Escrituras, compartilhe a palavra de Deus, compartilhe a Bíblia, fale da mensagem, fale da palavra de Deus, fale da importância de ler a Bíblia, compartilhe as Escrituras. Terceiro princípio, prepare-se. Deus diz para Josué, medita de dia e de noite. A gente precisa meditar na palavra de Deus. É muito importante que a minha geração volte a ler a Bíblia. Gente, os avivamentos do movimento pentecostal começaram por estudos bíblicos. O povo de Deus começou a buscar a palavra de Deus e entender que, pela Bíblia, essa questão espiritual dos dons espirituais são reais e são para a nova geração. A gente precisa entender que a nossa geração precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa se dedicar ao estudo das doutrinas, se dedicar à Escritura, fazer teologia. Esses 3 princípios fazem parte da chamada de Josué para poder tomar posse de Canaã. Nós estamos como Josué, caminhando pelo deserto. Somos chamados agora para ir rumo a Canaã celestial. E a gente precisa se dedicar a essa chamada, se dedicar a esse ministério, se dedicar à glória de Deus. Então, finalizando esse ponto, apresente o pense, o ponto importante para o teu aluno, e vamos agora para o terceiro e último ponto da nossa lição. O reconhecimento e o compromisso com as Escrituras.
Deus estabelece na chamada de Josué esse reconhecimento e esse compromisso com as Escrituras. Nesse ponto a gente vai analisar 3 subtópicos com base nisso. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: conheça o seu chamado. Josué capítulo 1, versículo 9. Faça essa leitura. De acordo com a palavra de Deus, você percebe Deus falando com Josué: não te mandei eu? Isso aqui traz uma ideia de convicção, de uma convicção que Deus estabelece para Josué. Deus está estabelecendo esse chamado, Deus está chamando Josué. E essa ideia é uma ordenança de Deus para Josué. Deus manda com que Josué obedeça, Deus manda com que Josué leia a palavra, Deus manda com que Josué compartilhe a lei, Deus manda com que Josué estabeleça esses princípios. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele utilizou diante da tentação a palavra. E você percebe Deus mandando Josué meditar, 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 compartilhar, compartilhar, compartilhar e viver a palavra de Deus. É importante que a minha geração conheça esses princípios. Finalizando então esse subtópico, vamos para o segundo, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: dê o seu máximo. Leia Josué capítulo 1, versículos 6, 7 e 9. Deus orienta Josué para dar o seu máximo na sua dedicação dessa chamada que Deus estabeleceu para ele. Que aquela nova geração precisava de um líder compromissado com a palavra, compromissado com as Escrituras, com o plano de Deus de tomar posse de Canaã. A nova geração precisa de líderes, de homens de Deus compromissados com esse avivamento das Escrituras. E eu creio que esse avivamento é real para os nossos dias. Finalizando então a tua lição, vamos para o terceiro subtópico: as promessas. Observe Josué capítulo 1, versículo 3. Deus estabelece com Josué promessas riquíssimas e a gente vai ver alguns argumentos aqui. A primeira promessa é a promessa da prosperidade, ou seja, se Josué tivesse compromisso com Deus, assim como Deus foi com Moisés, Deus traria para Josué um tempo de prosperidade e conquista de Canaã. A segunda, Josué capítulo 1, versículo 5, Deus derrotaria todos os seus inimigos, todos aqueles que se levantassem contra Israel. A terceira está baseada em Josué 1:5 também, que a presença de Deus estaria com Josué em todo o tempo. E aqui a gente precisa entender sobre essa importância desse chamado. O chamado verdadeiro, ele é estabelecido a partir das Escrituras, é um chamado dado por Deus, é um chamado que leva a nova geração para esse caminhar para a glória de Cristo e, claro, leva essa geração a tomar posse da nova Canaã celestial. Gente, finaliza a tua lição apresentando o pense o ponto importante. Eu espero que Deus em Cristo use você na Escola Bíblica Dominical e te aguardo por aqui na próxima aula, a aula de número 3, em nome do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração e até lá, tá? O material da próxima aula já está disponível aí no canal, é só você assistir. Que Deus em Cristo te abençoe e a paz do Senhor Jesus.